energia térmica é uma forma de energia que está relacionada com a temperatura e com o calor. Este tipo de energia é formado como consequência da energia cinética, que é a energia de movimentação das moléculas, e isso também está relacionado com as partículas de um determinado corpo. Quanto maior for o movimento dessas partículas, maior será a temperatura e, consequentemente, mais intensa será a energia térmica liberada. Bom, falando sobre o calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. E também é importante falar sobre o equilíbrio térmico. Por exemplo, se nós colocarmos dois copos, por exemplo, um balde com água quente e um balde com água fria, um do lado do outro no mesmo ambiente, logo a temperatura dos dois irá se igualar, porque está ocorrendo uma troca de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa energia que está sendo trocada é o calor. Oi, eu sou o aluno 1464 e vou falar sobre os estados de agregação da matéria. A matéria pode ser encontrada em 3 estados de agregação, também conhecidos como estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso. Para cada substância existe uma faixa de pressão e temperatura para a qual ela assume determinado estado de agregação. A água, por exemplo, de 0 a 100 graus, a pressão de 1 atm está no estado líquido. Caso a temperatura seja inferior a 0 graus, ela fica no estado sólido, e a temperatura for maior que 100 graus, ela vai para o estado gasoso. Vejamos agora uma das principais características dos estados de agregação. Bom, o estado sólido. Uma substância nesse estado possui forma e volume constantes, pois o arranjo molecular é bem definido. As moléculas possuem pouca energia cinética e quase não se movimentam. A força de coesão entre elas é muito grande, por isso ficam muito próximas umas das outras. Estado líquido. Quando a substância passa do estado sólido para o líquido, é um processo denominado fusão, ele recebe certa quantidade de calor. Esse calor fornece energia para as moléculas que passam a se movimentar, soltando-se da estrutura cristalina que possuíam na fase sólida. Sendo assim, as moléculas ficam desordenadas, mas movimentam-se pouco. Nesse estado de agregação, apenas o volume é constante. A forma de substância é variável, sendo igual à do recipiente que a contém. Estado gasoso. Ao fornecer mais energia para a substância ainda no estado líquido, a agitação das moléculas aumenta. Isso faz com que elas fiquem bastante afastadas umas das outras em movimento completamente desordenado. Passando para o estado gasoso, esse processo é denominado vaporização. Nesse estado de agregação, a matéria não possui nem forma nem volume definidos, e a substância ocupa todo o espaço disponível para movimentar-se. Eu vou fazer o termômetro. Bom, historicamente, sabe-se que o primeiro termômetro era formado por uma parte de vidro arredondada, denominada bulbo, e um fino pescoço de vidro. Este tipo de termômetro foi inventado pelo grande físico matemático e astrônomo Galileu Galilei. Galileu aquecia o bulbo retirando parte do ar que estava dentro para assim poder emborcar o tubo dentro da água. Após mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corante, a temperatura do bulbo voltava ao seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. O termômetro nos dias de hoje é muito utilizado para medir temperaturas do ambiente, de temperatura corporal, de vasilhas com água quente, entre outras coisas. A partir do termômetro de Galileu Galilei, vários outros cientistas futuros e astrônomos futuros passaram a inventar e criar outros tipos de termômetros, como o termômetro de infravermelho, o bimetálico, e o mais importante que utilizamos no dia de hoje é o termômetro de mercúrio. Eu sou o aluno 1080 e eu vou falar sobre as medidas de temperatura. A escala Celsius possui ponto zero na temperatura que a água congela e 100 na temperatura que a água ferve. Fahrenheit escolheu como ponto zero a temperatura de congelamento numa mistura de sal e água, e o ponto máximo, que é 96, a temperatura de homem sadio. Desta forma, o congelamento da água pura ocorre em 32 graus Fahrenheit e a ebulição em 212 graus Fahrenheit. Kelvin, estudando o comportamento dos gases, descobriu que a menor temperatura que um corpo poderia atingir, que é equivalente a menos 273 graus Celsius, a partir daí determinou o ponto zero de sua escala e criou assim o que chamamos de escala absoluta, pois utilizamos um fenômeno universal como referência. Nela, a água congela a 273 Kelvin e ferve a 373 Kelvin, sendo que não utilizamos graus, pois esta temperatura é uma escala absoluta e não uma comparação entre fenômenos com as outras escalas. Bom, existem dois pontos fixos fundamentais. Primeiro ponto fixo, o ponto fixo do gelo, temperatura na qual o gelo e a água permanecem em equilíbrio térmico, quando sob pressão normal. Segundo ponto fixo, o ponto fixo do vapor, temperatura na qual a água entra em ebulição sob pressão normal. Sou aluno 773 e vou falar sobre escalas termômetros. Primeiramente, a escala Celsius. É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius.
Esta escala tem como pontos de referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal a 0 graus e a temperatura de ebulição da água sob pressão normal a 100 graus. Escala Fahrenheit. Outra escala bastante utilizada, principalmente nos países de língua inglesa, criada em 1708 pelo físico alemão Fahrenheit, tendo como referência a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia e a temperatura do corpo humano. Escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico inglês William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Esta escala tem como referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula e é calculada a partir da escala Celsius. Bom, eu sou o aluno 67 e irei falar de fluxo de calor. O fluxo de calor ocorre quando uma barra, que será representada por essa caneta, está em contato, uma de suas extremidades está em contato com uma área de maior temperatura e outra está em contato com a área de menor temperatura. Isso irá gerar um fluxo de calor que irá sempre da área mais quente para a área mais fria. A condução térmica é um processo de calor que ocorre principalmente nos sólidos e acontece em meios materiais. Quando colocamos dois copos em temperaturas diferentes, até que ambos fiquem em equilíbrio térmico, ou seja, com temperaturas iguais. Os materiais que diminuem o fluxo de calor entre os corpos, impedindo que o calor entre ou saia de um determinado corpo, são denominados isolantes térmicos, como a madeira, plástico e lã. Já os materiais que transmitem facilmente calor para o outro corpo são condutores térmicos, como os metais. A propriedade física que mais mensura o quanto um corpo pode conduzir calor é a condutibilidade térmica. Os bons condutores apresentam alto valor de condutibilidade térmica. Os isolantes possuem baixa condutibilidade térmica. Outro fator que depende da condutibilidade térmica é a sensação térmica. Uma determinada situação que descreve essa dependência é o fato de sentirmos a maçaneta metálica de uma porta mais fria do que a madeira da qual é feita. Essa sensação de frio ocorre devido à maçaneta que tem condutibilidade maior do que a da madeira. Eu vou falar da convecção térmica. É o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte da matéria, devido a uma diferença de densidade e ação da gravidade. Ela ocorre somente em fluidos, líquidos e gases, porque na convecção há transporte de matéria. Um exemplo de convecção térmica é a brisa marítima e a brisa terrestre. Durante o dia, o ar próximo da superfície terrestre aquece mais rápido do que o ar próximo da superfície marinha. O ar aquecido no continente sobe e o que está acima do mar desce para o continente, para ocupar o espaço da quantidade de ar que sobe. De noite, o sentido das brisas é invertido, pois assim como a areia se aquece mais rápido do que a água do mar ao exposta ao sol, também resfria mais rápido a perder calor. Irradiação térmica ou radiação é um processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas de ondas de calor radiante. Esse é o processo que acontece no vácuo, por isso é tão importante, e o exemplo dele é do Sol, a interferência do calor do Sol sobre a Terra. E outro seria do fogo sobre as folhas ou a madeira, causando assim a fogueira. Nós temos aqui uma experiência da vela sobre o canudo, que podemos ver se deixarmos aqui. Vai alterar a temperatura do canudo e até a sua forma física. Sim, não é preciso encostar, só a transferência de calor causa isso. Vamos falar da garrafa térmica, que tem por objetivo preservar a temperatura de determinado líquido que esteja dentro dela. A garrafa térmica ela é composta pelo seu revestimento externo, por uma superfície espelhada, que é interna, e entre essa superfície espelhada e o revestimento externo, existe um vácuo, que esse vácuo ele tem o objetivo de evitar que aconteça a condução térmica, tendo em vista que a condução térmica precisa de um meio material para que aconteça a troca de calor. Bom, e essa superfície espelhada, ela faz a função de evitar com que aconteça a irradiação térmica, porque essas paredes espelhadas servem de forma que o calor reflita nela e a temperatura interna seja mantida. Bom, e
tirando esses três, existe também a tampa, que tem o objetivo de evitar que entre em contato o ar externo com o interno, fazendo com que a temperatura seja alterada. E a tampa faz o objetivo que isso não ocorra, que ela faz a função de evitar que aconteça a condução térmica, fazendo com que todos os líquidos que estejam contidos dentro da garrafa, se ela estiver bem fechada, a sua temperatura vai ser preservada por algo em torno de 9 horas, sem nenhum tipo de alteração, se estiver bem fechada. Aqui temos o gráfico de duas barras. A primeira, que mostra esse L0, é quando ela ainda não é dilatada. Na segunda, o L mostra ela já dilatada, ou seja, ela está bem maior. E esse ΔL é a diferença do L para o L0, ou seja, a variação da dilatação. A forma que poderíamos usar para saber a dilatação linear é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. A variação da largura vai ser igual à largura inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Como podemos ver, temos a fórmula de dilatação superficial. A variação da área é igual a área inicial vezes beta, que é igual a 2 vezes alfa, vezes a variação da temperatura, que é a delta. De dilatação superficial, onde a área da moeda ela vai aumentar devido à temperatura, contato com a temperatura elevada. Bom, como podemos ver, a moeda em contato com a temperatura elevada, a sua área aumenta, fazendo com que ela sofra a dilatação superficial. Aqui podemos ver a área inicial. E quando colocamos a moeda em cima da área inicial, vemos que a área final aumentou, ou seja, ela sofreu dilatação superficial. Bom, gente, eu vou falar sobre a dilatação volumétrica, que é aquela em que se considera a variação de 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Seja o volume inicial a temperatura inicial e o volume final a temperatura final, sendo que a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Dilatação volumétrica você pode achar por essa fórmula: ΔV igual a volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. E o volume final pode ser obtido por essa expressão, que é volume final igual a volume inicial vezes 1 mais gama vezes variação de temperatura, sendo que o gama é igual a o triplo do coeficiente de dilatação linear. Seja o cilindro oco de raio inicial. Se o cilindro for aquecido, ele se dilata como se fosse maciço. Portanto, o raio inicial também se dilata como se fosse constituído do mesmo material do cilindro. A dilatação nos líquidos ela é sempre volumétrica, em razão da sua forma não ser definida. Por isso, para calcularmos a dilatação em qualquer que seja o líquido, nós vamos usar a mesma forma que nós usamos para a dilatação volumétrica dos sólidos, sendo que o que nós vamos usar para coeficiente será o coeficiente próprio já do líquido. Eu vou apresentar sobre o volume aparente. Para que ocorra a dilatação de um líquido, é necessário saber o seu volume e, consequentemente, é necessário colocar em um recipiente. Quando nós colocamos ele em um recipiente e aquecemos, ele dilata. Só que, como consequência, o frasco em que ele está contido também dilata. Então, o que acontece? Esse volume aqui, após o aquecimento, não é o volume real dele, o volume real após a dilatação. Não, será o volume aparente. Com relação a essas grandezas C e L, L é basicamente a altura, enquanto C é um volume unitário entre essas duas grandezas de medida que varia de frasco para frasco. Certos frascos utilizam 10 ml, outros utilizam 5 e aí varia de frasco para frasco. Para você calcular o volume inicial, basta você multiplicar a altura que o líquido está da grandeza unitária a que corresponde o frasco. Com relação ao frasco após a dilatação, como consequência, após o frasco dilatar, a grandeza muda e ela será denominada como C'. E a altura do líquido será L'. Como consequência, o volume aparente será L' vezes C'. Bem, para calcular a variação no volume aparente, que é o volume aparente menos o volume inicial, basta fazer o volume do líquido, a variação no volume do líquido, menos a variação do volume do frasco. Fazendo que o volume o ΔV aparente
é igual a volume inicial, o gama aparente e vezes a variação de temperatura, como vai ser cancelado essas grandezas do volume inicial, que são iguais para todos, e a variação de temperatura, que também é a mesma para todos, a gente encontra que o gama aparente é igual ao gama do líquido menos o gama do frasco. Se é aquecida, ela recebe energia de forma que as moléculas ficam mais agitadas, passando a ocupar um maior volume e, consequentemente, sofrendo dilatação. O oposto ocorre quando a substância é resfriada, fazendo com que as moléculas se unam e o volume diminua. Isso faz com que uma substância em caráter sólido ela tenha um volume menor do que uma substância em estado líquido. A água, diferente das outras substâncias, possui um comportamento anômalo. Isso porque, quando ela é aquecida no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ela contrai e depois começa a dilatar. Isso faz com que a água no estado sólido tenha um volume maior do que a água no estado líquido. A razão desse comportamento anômalo da água deve-se ao fato dela ser composta por pontes de hidrogênio. Quando a temperatura está aumentando acima de 0 graus até 4 graus, essas pontes se rompem, e o efeito delas se romperem causa uma aproximação das moléculas. Esse efeito de aproximação ele é superior ao efeito de afastamento que é causado pela maior agitação das moléculas quando elas ganham energia térmica. Se o volume da água diminui nesse intervalo e a massa continua constante, consequentemente a densidade, que é a razão entre massa e volume da água, ela será máxima quando a água estiver na temperatura de 4 graus Celsius. Esse comportamento anômalo da água explica vários fenômenos naturais, como por exemplo, quando o gelo flutua na água, por exemplo, em lagos muito frios. Isso porque a água ela tem densidade máxima em 4 graus Celsius e ela vai para o fundo, impossibilitando a convecção térmica. Complicado, né? Esse PT, né? Complicado. Oi? Olha aí. Opa! Aí, rapaz. Isso aí. Olha, mano, ali, ó. Que foi? Que potência, hein, mano? Que rapaz, uma potência tão grande que eu tô achando o calor dela daqui, mano. Ah, expliquei, mano. Calor não é isso, mano. E o que é? Calor é energia em movimento, mano. Já expliquei. Aí depois vem a quantidade de calor, que é representada pela letra Q, né? Que é o quê? Quando dois corpos estão juntos, aí eu coloquei uma transferência de calor entre eles. Por exemplo, quando tá com uma mulher agarrada, aí tem a troca de calor, né? Entendeu? Aí a unidade que é utilizada é a caloria, que é 1 grama de água para elevar ela a 1 grau Celsius. Aí a caloria também, que é uma unidade de medida. Aí tem o BTU, que é utilizado no ar-condicionado, e a própria caloria, que é utilizado na medicina e na nutrição e etc. Assim, coisas assim. E ainda é professor, né? Ainda digo mais, ó. Temos os tipos de calor também. Como por exemplo, o calor sensível. O calor sensível é a quantidade de energia cedida ou absorvida que acarreta exclusivamente uma variação de temperatura. Ele pode ser calculado pela seguinte fórmula aqui, onde Q é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, onde o calor específico é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de determinada massa. O calor específico da água, por exemplo, é muito alto, por isso em regiões úmidas a temperatura varia muito pouco, por isso aqui a gente é constantemente quente, uma região muito úmida. Além disso, temos a capacidade térmica, que é definida entre a relação entre a quantidade de calor. Esse cara é muito inteligente, é quase um professor. Demais. Mas ele ainda esqueceu que é o calor latente. Eita. O que é o calor latente? Sabe o que é o calor latente? Sei não. Bom, o calor latente é o calor absorvido ou cedido por um corpo, que leva à mudança de estado físico. A sua fórmula, que é essa, é calor latente, que é o L, igual a quantidade de calor Q sobre a massa do corpo. Cara, você falou de sabidão aí, mas você esqueceu de um, cara, que é o calor de combustão. Cara, sabe o que é calor de combustão? O que é? Calor de combustão, cara, é uma quantidade de calor liberada na queima de 1 grama de uma substância, medida em calorias por grama. Posso dar como exemplo o fósforo, calor de combustão? Eita, né? Eita, faz isso aí. O fósforo é um calor de combustão. Posso dar como exemplo batata frita, que tem 2.740 de calor de combustão. E uma curiosidade que o ser humano, para ele realizar suas atividades diárias, né, ele necessita de 2.500 calorias, né?
E a batata frita tem muita coisa, que é 2.740, cara, e é muita coisa isso. Rapaz. O cara sobreviver com batata frita, né? É isso. Pô, mas é isso, né? Arriego! Foi. E foi, mano. A potência foi embora, ó. Eu vou trocar calor com ela. Eita! Trocar calor, mano. Mano, tu vai trocar calor com ela. E aí, galera? E aí? Tudo bom, cara? E aí, tudo bem, cara? Ele disse que ia trocar calor com ela. Foi, mano. Não, mas eu não sei se isso daí dá certo não, porque na física, troca de calor precisa primeiro de 2 corpos, beleza. Aqui nós temos 2 corpos. Vamos botar aqui aquele cara que foi embora agora correndo desesperado, é o corpo A e ela é o corpo B, beleza. Eles formam um sistema. Mas para ocorrer mesmo troca de calor, a gente tem que ter o sistema termicamente isolado, coisa que aqui no ambiente não tem. Primeiro a gente tem que fazer esse experimento aqui. Nós temos 2 copos, um termômetro, água quente a uns 26 graus e água gelada a uns 16 graus. Pronto, é assim que na física nós vemos a troca de calor. A gente precisa desse dispositivo aqui, que se chama calorímetro. Aí dessa maneira, a água gelada tinha 16 graus e a quente tinha uns 26. Agora nós temos 22 graus. Pronto, ocorreu troca de calor. Um cedeu e o outro recebeu. Beleza, nós temos algumas fórmulas para descrever troca de calor. 3, basicamente. Né? Essa aqui, que é o calor do corpo A, é igual a menos o calor do corpo B. Essa aqui, que é a soma dos 2 calores, é igual a 0. E uma outra que resume essa daqui de agora, que a somatória dos 2 calores é igual a 0. Esse cara sabe, hein? Inteligente, né? O cara se garante. Ah, vou nessa já, deu minha hora já. Já vai? Falou então. Vai, cara. falou. Até mais, tchau. Vai lá. E aí? O que foi isso aqui, mano? Fizeram besteira, né? Besteira aqui. Um animal de amor. Saber que está no estado líquido, né? Onde não tem nem não tem forma definida, mas tem volume definido. Podemos dizer também que há 2 tipos a mais, né? De estado. Temos o estado gasoso, onde não tem nem forma e nem volume definido, e o estado líquido e o estado sólido, onde tem forma e volume definido. Ah, macho, eu lembro disso aí. Eu estudei em física no colégio. E por sinal, o professor de física é muito bom. Um dos melhores professores de física que eu já tive na minha vida. E eu lembro também que a matéria é um pouco difícil. Ele estava dando um tal de diagrama de fases. Isso é uma moleza, ó, um líquido. O diagrama tem como função a temperatura e a pressão, onde temos 3 curvas, onde cada divisão temos o sólido, o líquido e o gasoso. Temos uma curva que é do sólido para o líquido, que é a fusão, do líquido para o gasoso, a vaporização, e do sólido para o gasoso para o sólido, a sublimação. Fácil mesmo. Não é complicado do jeito que eu pensava, não. Ele esqueceu só do ponto triplo, né? Que é a junção de todos. E o do ponto crítico. Exatamente. Que é lá na fusão, lá na questão da vaporização. Beleza, gente. Tá bom, né? Mas vambora. Valeu. Todo mundo embora. Se o ciclo estiver pegando fogo, eu taco gasolina. Esse trimestre estudamos um pouco sobre os gases, que possuem como característica notável sua capacidade de expansão e compressão. Claro que se mexermos com a temperatura, com o volume ou com a pressão do gás, ele vai sofrer com as mudanças. E dentro desse estudo existem 2 conceitos muito importantes: o gás ideal e o número de Avogadro. O gás ideal é uma medida simples, sem realidade prática, que se assemelha a um gás real, que é obtido quanto maior for a temperatura e menor for a pressão. Já o número de Avogadro. O mol é uma unidade que vai relacionar a massa do gás com a massa molar da substância, e um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. A pressão vezes o volume sobre a temperatura é uma constante.
E temos também a equação de Clapeyron, em que a pressão em atm vezes o volume em litros é igual ao número de mol vezes R, que é uma constante, 0,082, vezes a temperatura em Kelvin. A lei de Boyle, referente a transformações isotérmicas, diz que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Já a lei de Charles e Gay-Lussac, referente a transformações isobáricas, diz que volume é diretamente proporcional à temperatura. Já a lei de Charles, referente a transformações isométricas, diz que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. A teoria cinética dos gases é dada pela fórmula que a energia cinética é igual a 3 meios vezes o número de mols vezes a constante dos gases perfeitos vezes a temperatura. Bom, sempre quando um gás sofre a compressão, o trabalho é exercido pelo agente externo, que quem sofre é o gás. Assim, o trabalho vai ser negativo. Na expansão, o gás ele vai exercer trabalho sobre o agente externo, e assim o trabalho será positivo. Para determinarmos o trabalho trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. A energia externa é a energia cinética e potencial relacionadas com o meio externo. Já a energia interna é a energia térmica relacionada com a agitação das moléculas, com a energia cinética e a energia potencial. Podemos relacionar a energia interna com a lei de Joule, na qual ficará energia interna é igual a 3 meios vezes o número de mols vezes a constante dos gases perfeitos vezes a temperatura. Quando aumentamos a temperatura, aumentará a energia interna, que assim ficará positivo a variação. Quando diminuímos a temperatura, diminuirá também a energia interna, que assim ficará negativa a variação. Assim, quando a temperatura é constante, a energia interna é constante e assim a variação será nula. Bom, aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, que é expressa por essas fórmulas aqui. Bom, imaginemos que a gente tem um gás ideal dentro de um recipiente com um êmbolo, o comprimido. Bom, se eu tenho isso de energia inicial, ou seja, 2 joules, se eu colocar esse recipiente no fogo, esse fogo vai fornecer 10 joules de calorias ao recipiente. Bom, então nós no final disso nós vamos ter 12 joules, certo? Sendo que, concordem comigo, que se a gente fornecer calor, as moléculas vão se agitar e o êmbolo vai ser jogado para cima, ou seja, vai ter uma variação de volume. Se eu tenho variação de volume, eu vou ter trabalho realizado. Então, esse trabalho vai ser de 4 joules. 12 menos 4 dá 8. 8 menos o inicial, o 8 seria a energia final, final menos inicial dá 6, ou seja, a variação da energia interna seria 6. A mesma coisa seria aqui, Q menos trabalho, 10 menos 4 dá 6 também. Há diversas transformações no estudo da termodinâmica. A primeira é a isobárica. Na isobárica nós temos que a pressão é constante. Se a pressão é constante, a quantidade de calor vai ser maior que o trabalho realizado. Portanto, a variação da energia interna vai ser positiva. Nós temos também a isocórica. Na isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, nós não temos a realização de trabalho. Se não temos trabalho, a variação da energia interna ela vai ser apenas provida pelo fornecimento de calor ao corpo. Bom, e além disso, nós temos também a transformação isotérmica, na qual a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a quantidade de calor vai ser igual para o trabalho realizado. Na transformação adiabática, a variação da energia é igual a menos trabalho. E o coeficiente de Poisson é o calor específico, pressão constante, sobre o calor específico a volume constante. Já na transformação cíclica, é um ciclo. Então, a energia final tem que ser igual à inicial. E a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível uma máquina conduzir calor sem auxílio de um agente externo, de um sistema de menor temperatura para um de maior temperatura. As térmicas são sistemas que realizam a conversão de calor
em trabalho mecânico. Isso se dá quando uma fonte de calor leva uma substância de trabalho de uma temperatura baixa para uma temperatura mais alta. Motores de combustão interna são popularmente conhecidos como motores a explosão. Essa denominação não é tecnicamente correta, visto que o que ocorre dentro dos motores de combustão interna não é uma explosão de gases. O que impulsiona os pistões é o aumento da pressão interna da câmara, decorrente da combustão. Uma máquina frigorífica é uma máquina térmica geradora que transforma algum tipo de energia em energia térmica para obter e manter em um recinto uma temperatura menor que a temperatura do ambiente exterior. O ciclo de Carnot é o ciclo executado pela máquina de Carnot, idealizado pelo engenheiro francês Carnot. Funcionando entre duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas alternadamente, permite menor perda de calor para o meio externo. A entropia é uma grandeza termodinâmica que mensura o grau de irreversibilidade de um sistema, sendo geralmente associada à desordem.